Ok, então vamos para a questão 5 do capítulo 1, Funções e Modelos. A questão é: a figura foi registrada por um instrumento monitorado pelo Departamento de Minas e Geologia da Califórnia, pertencente ao Hospital Universitário do Sul da Califórnia, em Los Angeles. Use-a para estimar a imagem da função da aceleração vertical do solo da USC durante o terremoto de North Bright. Lembrando, função é a regra que estabelece um número pertencente a um conjunto chamado domínio se relaciona com outro número pertencente a outro conjunto chamado imagem. Então, nesse gráfico aqui, esse aqui é o nosso domínio, é o T, segundos. E a escala, essa escala aqui, da aceleração vertical, é a nossa imagem. Então, a nossa imagem, ela está variando, o menor valor é bem aqui e o maior valor é aqui. Vamos trazer esse valor para cá e vamos fazer uma aproximação. Vamos trazer esse valor para cá e vamos fazer uma aproximação. Faltou completar aqui. Pronto. Então, na parte de baixo, se aqui é menos 50, não chega a ser menos 100, né? Não chega a dobrar. Então, eu vou estimar em menos 80, certo? Que vai até onde? No máximo que ele dá. Aqui é 100, não chega a ser 125, né? A 120, eu acho que 100, 150 seria mais ou menos aqui. Tá um pouco perto de 120, vamos botar 120. Vamos lá. Acho que a estimativa é interessante. Então, o nosso conjunto imagem vai de menos 80 a 120. Tá bem? Vamos para a questão 7. A questão 7 e a questão 9 têm o mesmo enunciado, só que são funções diferentes. Então, vamos colocá-las juntas. Tá bem? Determine se a curva é o gráfico de uma função de f de x. Se for, determine o domínio e a imagem da função. Muito bem, vamos olhar primeiro aqui no 7. Lembrando que uma função é a relação, uma lei que diz como um número de um conjunto se relaciona com outro número de outro conjunto. Então, para cada número ele tem um único valor do outro conjunto. Para cada valor do domínio, um único valor da imagem. Tá certo? Então, a função é a relação de um número para um número e somente um número. Muito bem. Se nós olharmos para a curva da questão 7, por exemplo, aqui no ponto 0, em x igual a 0, nós vamos ver que o x ele vai cortar a curva em 3 pontos distintos. O que significa que para esse x0 há 3 valores. Isso não pode acontecer na função. Tá? Uma forma de você ter certeza é que uma curva ela não pode ser cortada verticalmente em mais de um ponto. Por exemplo, aqui em menos 1, ele corta nesse ponto
nesse ponto e nesse ponto. Então, para x menos 1, ele corta em 3 pontos. Isso não pode acontecer. Ou seja, essa curva aqui, ela não é uma função. Certo? Vamos para a 9. A 9 aparentemente não é uma função, porque se você olhar aqui no valor menos 2 de x, você vai ver 2 pontos distintos da curva. Mas observe que esse ponto aqui, ele está em aberto. Ó, o que significa que esse ponto não faz parte da curva. Ele faz parte da curva apenas aqui. Então, para x menos 2, eu tenho apenas um único valor na curva. E para cada x que tem, apenas um único valor correspondente. Então, sim, isso aqui é uma função. Muito bem. Então, qual é o domínio da função? O domínio é o eixo x. Então, o domínio da função vai de... Se aqui é o 0, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3. Então, vai de menos 3 a 1. Aqui é 1, aqui é 2. Então, o domínio vai de menos 3 a 2. E a imagem? A imagem tem relação com o y. O menor valor da imagem que nós temos aqui, menos 1, menos 2, menos 3, que é esse ponto aqui, o menor valor da imagem. E o maior valor da imagem é bem aqui, ó, que corresponde a 1, 2, 3 em y. Então, a imagem vai de menos 3 a 3. Esse aqui é o domínio e esse aqui é a imagem. Ok, gente? Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!